Empresário pega o endereço de seu doador e decide ir até sua casa após ficar sonhando com a família dele. Mas o que descobre ao chegar lá e o motivo dos sonhos perturbadores o deixa petrificado. O que você faria se recebesse um transplante de coração e percebesse que sonhava com a família de seu doador? Essa história aconteceu em Los Angeles, no início de 2020. Era uma noite fria e tempestuosa, com o vento uivando lá fora e a luz da lua filtrando-se pelas pesadas cortinas do quarto de um milionário. Liam estava deitado em sua enorme cama de veludo, mas apesar do luxo e conforto, sua mente não encontrava paz. Ele se revirava na cama, inquieto e angustiado, preso em um sonho tão perturbador quanto vívido. Em sua mente, ele via uma mulher loira, com os cachos saltando, enquanto ela corria com um menininho no colo. A chuva caía torrencialmente, encharcando suas roupas e obscurecendo a visão. O medo estampado em seu rosto era visível, e cada passo que ela dava era acompanhado por um grito desesperado. "John!" gritava a mulher, com a voz rasgando o ar noturno. Atrás dela, sombras sinistras se moviam rapidamente. Homens vestidos de preto, armados com facas e pistolas, avançavam implacáveis. As armas brilhavam sob a luz dos relâmpagos, e os olhos deles brilhavam com uma crueldade fria. O desespero da pobre coitada era esmagador, e o som de seus passos pesados misturava-se com seus soluços e o murmúrio ameaçador dos perseguidores. Cada brilho no céu iluminava a cena com clareza aterradora, destacando o medo nos olhos da mulher e a inocência do menininho. E quando os homens estavam prestes a atacar, levantando as armas para atingi-la, Liam acordou ofegante. "Não!" gritou o homem, sentindo uma dor aguda no peito. Sua mão foi instintivamente para a cicatriz do transplante de coração, que era recente e ainda sensível. Os pontos estavam ali, mas um deles havia se soltado. A dor física e a memória do sonho se misturavam, deixando o empresário atordoado. Liam se arrumou rapidamente, vestindo uma camisa e calça qualquer, com a mente ainda presa na imagem aterradora da mulher e do garotinho. Ele precisava ir ao hospital para fechar o ponto solto, porém algo mais o incomodava profundamente. Durante todo o caminho até a emergência, as lembranças continuavam a assombrá-lo. A expressão de medo da mulher loira, o desespero em seus olhos, o som de seu grito, tudo estava gravado em sua mente com uma clareza dolorosa. Enquanto dirigia pelas ruas molhadas e desertas de Los Angeles, Liam não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais por trás desses sonhos constantes. Não era a primeira vez que ele os tinha. Desde a cirurgia de transplante, esses pesadelos se repetiam todas as noites. Sempre a mesma cena, sempre a mesma angústia. "O que está acontecendo, meu Deus?" sussurrou para si mesmo, apertando o volante com força. A noite parecia mais escura e fria do que nunca, e ele sentia um peso no peito que ia além da dor. Finalmente estacionou e entrou no hospital. Poucos minutos depois, Liam estava sentado na maca, enquanto a enfermeira realizava o procedimento para fechar o ponto solto em seu peito. Sua mente, no entanto, vagava pelos recantos obscuros da loira, gritando que tanto o perturbava. Ele precisava entender por que estava tendo esses pesadelos com pessoas que nunca tinha visto. Enquanto a enfermeira trabalhava com cuidado, ela percebeu a inquietação do milionário. "Está tudo bem, senhor?" perguntou ela com um olhar de preocupação. Eu só estou um pouco aflito", suspirou Liam, meio suspirando, meio hesitante. Ele então decidiu contar sobre o sonho. Relatou com detalhes a mulher, o menininho, os homens armados e a sensação de desespero que o tomava a cada vez que acordava. A enfermeira, terminando de dar o último nó no ponto, ouviu atentamente e depois comentou.
É comum nós termos relatos de pacientes que receberam o coração de alguém e experimentarem fenômenos indescritíveis ou surreais. Falou calmamente enquanto fechava a maleta de instrumentos. O homem franziu a testa, intrigado. Acha que essas pessoas têm ligação com o dono do coração? Perguntou ele, com um tom de voz revelando tanto curiosidade quanto preocupação. Vai saber. Só digo o que falam às vezes. Respondeu a moça com um sorriso, liberando o empresário. Com a mente fervilhando de perguntas, Liam foi à recepção pedir os dados do doador. Inicialmente a resposta foi negativa. Afinal, informações assim são confidenciais, protegendo tanto as famílias dos doadores quanto os receptores. No entanto, o empresário, com sua influência e generosidade comprovada por várias doações que fez àquele hospital, insistiu. Ele explicou que desejava dar uma espécie de compensação à família do doador. A administração, após deliberar, decidiu ceder. Eles reconheceram o apoio contínuo de Liam ao hospital e, considerando seu pedido, forneceram os dados. Só que ao ler o nome de quem salvou a sua vida, Liam ficou boquiaberto. John McConnor. John. Murmurou para si mesmo, lembrando-se imediatamente do nome que a mulher loira gritava em seus sonhos. Era o mesmo nome que ecoava em sua mente cada noite, acompanhando as visões angustiantes. Assim, com o endereço em mãos, o milionário sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Agora tinha uma pista concreta sobre o mistério que envolvia seus pesadelos e o coração que batia em seu peito. Sentindo a urgência de descobrir a verdade, ele deixou o hospital rapidamente, dirigindo-se diretamente para sua casa para pensar o que faria a seguir. Enquanto dirigia pelas ruas silenciosas e noturnas de Los Angeles, a mente do ricaço estava em turbilhão. No dia seguinte, Liam nem conseguiu mais dormir na noite anterior de tanta ansiedade. Ele se levantou cedo, se arrumou rapidamente e se preparou para visitar o endereço indicado. A excitação e o nervosismo faziam seu coração bater acelerado. O homem queria muito conhecer a família do doador e estava decidido a oferecer uma compensação financeira, mesmo sabendo que isso não traria John de volta. Entretanto, era seu modo de expressar gratidão por ele ter salvado sua vida. Dirigindo seu luxuoso carro, Liam seguiu o GPS que o levava para fora da cidade, em direção aos bairros mais periféricos de Los Angeles. À medida que avançava, a paisagem mudava drasticamente. As ruas tornavam-se mais estreitas, os prédios mais degradados e as condições de vida claramente precárias. Ele ficou assustado. John morava aqui? Sussurrou para si mesmo, chocado com a decadência do lugar. A discrepância entre sua vida de opulência e a realidade daquele bairro o deixou desconfortável. Quando finalmente chegou ao endereço, o milionário não podia acreditar no que via. A casa era um barraco, pequeno e desgastado, com paredes descascando e janelas quebradas. Impossível alguém morar aqui, pensou ele conforme se aproximava da porta. Ele bateu com força, mas ninguém atendeu. Sua ansiedade aumentava a cada segundo e seu coração parecia que iria sair do peito, quase como se reconhecesse o lugar. Flashes daquele barraco com a mulher loira e o menininho invadiram sua mente, deixando-o desorientado. São visões? Questionava Liam, tentando entender o que estava acontecendo. Embora fosse cético em relação a essas coisas misteriosas e místicas, era impossível negar que algo estranho estava ocorrendo. A sensação de déjà vu estava cada vez mais intensa e perturbadora. Cada detalhe do lugar parecia trazer uma memória, uma conexão inexplicável com John e sua família. A frustração do empresário cresceu ao perceber que ninguém atendia à porta. Ele estava prestes a desistir quando uma velhinha saiu da casa do lado. "Está procurando a Ashley?" perguntou ela com uma expressão curiosa. Liam, confuso, respondeu: "Não sei o nome exatamente dela, mas estou procurando a família de John McConnor." A senhora suspirou e falou:
Ela fugiu, senhor. O homem arregalou os olhos, surpreso. As palavras da velhinha ecoaram em sua mente, deixando-o perplexo e com ainda mais perguntas sem resposta. Ele olhou ao redor, observando a pobreza e o desespero que impregnavam o bairro. A busca pela verdade estava apenas começando, e ele sabia que precisava descobrir mais sobre a vida de John, da mulher loira e do menino que assombrava suas noites. A vizinha começou a contar que, em uma noite, ela acordou com vários homens de preto invadindo a casa de John e Ashley. O barulho era ensurdecedor, com móveis sendo quebrados e gritos desesperados ecoando pela vizinhança. Ela viu pela fresta da janela a mulher, o marido e o filho pequeno correndo para longe, tentando escapar dos agressores. Depois disso, eu nunca mais a vi. Tem mais ou menos um mês, disse a senhora com um olhar triste. Liam ficou pensativo. Coincidentemente, fazia exatamente esse tempo que ele havia passado pela cirurgia de transplante de coração. Ao ouvir essa história, seu coração começou a bater forte. Ele precisava encontrar Ashley, precisava entender a conexão entre eles. A urgência crescia dentro de seu peito, como se o coração de John o impulsionasse a agir. Como ela era? Perguntou o milionário. A senhora correu entrando em sua casa e voltou com uma pequena foto. Era de um jantar na casa dela, onde John e sua família haviam comparecido. Na imagem estava seu doador, um homem de aparência simples, mas com um sorriso caloroso, ao lado de Ashley, a mulher loira dos sonhos de Liam. Entre eles, o pequeno filho, com olhos brilhantes e um sorriso inocente. Naquele instante, Liam sentiu um aperto no peito ao ver pela primeira vez o rosto do homem cujo coração agora batia dentro dele. Era uma visão profundamente emocionante. Ele segurou a foto com cuidado, como se fosse um tesouro precioso. "Vou achar sua mulher, John", murmurou o ricaço determinado. Ele precisava. Ele acharia a esposa de seu salvador. Não só para cumprir a promessa que fez a John, mas também para entender o porquê desses sonhos perturbadores. Os dias seguintes foram uma maratona de buscas incessantes. O empresário passou a frequentar o bairro todos os dias, perguntando pela mulher, mostrando a foto para quem estivesse disposto a ajudar. Ele caminhava pelas ruas desgastadas, entrando em lojas e conversando com os moradores, mas ninguém parecia saber do paradeiro dela. Cada noite, ao voltar para casa, ele continuava a ter o mesmo pesadelo aterrador. Via Ashley correndo com o filhinho no colo, gritando pelo marido, enquanto os homens de preto os perseguiam implacavelmente. O desespero em seus olhos, o medo, tudo isso alimentava a determinação de Liam. A busca era exaustiva, mas o homem não desistia. Cada dia trazia uma nova esperança, uma nova pista, assim como a frustração de voltar ao ponto de partida. Ele sentia que estava cada vez mais perto, e a ideia de largar mão nunca passava por sua mente. Durante essas buscas, Liam refletia sobre a vida e a morte, sobre como o coração de John agora o conectava a essa família. Tinha uma responsabilidade profunda e uma necessidade de proteger aqueles que seu salvador amava. Mesmo sem conhecê-los, o homem sentia um laço inexplicável, quase espiritual. E assim, a cada passo que dava, a cada pessoa que abordava, a esperança dele só aumentava. Dessa maneira, o empresário realmente encontrou Ashley uma semana depois. Mas nem foi naquele bairro onde ela havia desaparecido. Ele estava indo para sua farmacêutica no centro da cidade quando viu uma mulher no farol pedindo dinheiro com um menininho de uns 3 anos no colo. O coração de Liam quase parou quando ele reconheceu a esposa de John. Imediatamente parou o carro, incrédulo. Foi difícil para Liam explicar quem ele era e que estava com o coração do marido dela. A situação era delicada e surreal. Ashley, inicialmente desconfiada e assustada, ficou chocada com a revelação. Meu marido? Você
Você está com o coração dele? Perguntou ela, já com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela chorou amargamente, abraçando o filhinho com força. A angústia e a incredulidade estavam estampadas em seu rosto, pois a pobre coitada não sabia da morte de John e agora enfrentava a dura realidade de que ele não voltaria mais. Mas o que realmente aconteceu com aquelas pessoas? Como ela desconhecia que o marido havia morrido? Enquanto Ashley contava o que havia ocorrido, o coração de Liam batia freneticamente, como se o próprio John estivesse presente. Ele sentia cada palavra com uma intensidade avassaladora, como se as emoções do homem estivessem sendo transmitidas para ele através do coração transplantado. A mulher revelou que John havia pegado dinheiro emprestado com agiotas para pagar um tratamento para o pequeno Will, o filho deles. Nos Estados Unidos, qualquer coisa envolvendo saúde é paga, e eles estavam desesperados. Porém, o homem não conseguiu pagar a dívida e os capangas vieram atrás deles. Tava chovendo muito e eles foram pegar o John. Queriam matar ele. Nós fugimos e nos escondemos. Contou ela enquanto Liam via as imagens de seu sonho tornarem-se claras como o dia. Ele compreendeu que não eram apenas sonhos, e sim lembranças do coração angustiado de seu doador. A chuva, os gritos, o medo. Tudo fazia sentido agora. Ashley continuou com a voz tremendo. John nos deixou escondidos num beco longe do nosso bairro e saiu para tentar achar alguma comida. Mas ele nunca voltou. Já ia fazer um mês. Eu tô procurando ele todo dia. E agora ele não pode ter morrido. Não. Ela chorava, segurando o filho nos braços. O desespero em sua voz e a tristeza em seus olhos eram esmagadores. Ela havia esperado dia após dia o retorno de seu amado, sem saber que ele já não estava mais entre os vivos. O milionário ouvia atentamente cada palavra, aumentando sua compreensão e conexão com John. Sentia uma mistura de tristeza e responsabilidade enquanto Ashley falava. Sentia o peso da perda dela como se fosse sua própria. O que a pobre coitada não sabia era que seu marido havia sido atropelado naquela noite e ficado em estado grave. Ele foi levado ao hospital onde Liam estava internado. E quando os médicos descobriram que John era compatível e que não sobreviveria, realizaram o transplante de emergência. A decisão rápida foi a única chance de salvar a vida de Liam. Só depois de algumas semanas que a equipe médica conseguiu identificar John e encontraram seu endereço. No entanto, ninguém estava na casa para ser informado sobre o ocorrido. A esposa e o filhinho permaneceram no limbo, sem notícias, sem respostas. Só então o milionário compreendeu o que estava acontecendo. Era como se o coração angustiado de John não estivesse em paz por ter morrido e deixado sua esposa e filho nas ruas, correndo perigo e passando fome. Ele precisava de alguma forma encontrar os dois novamente, avisar que não iria voltar. Liam, compreendendo a magnitude da situação, sentiu a urgência de ajudar Ashley e Will. Sabia que precisava fazer algo mais do que simplesmente ouvir. Ele precisava garantir que a memória de John fosse honrada e que sua família estivesse segura. Eu sinto muito, Ashley. Eu vou fazer tudo o que eu puder para ajudar vocês, anunciou ele com uma voz tomada pela emoção e os olhos lacrimejando. A esposa chorava muito, abraçada ao pequeno filho de apenas 3 anos, que havia perdido o pai, sentindo o luto invadir seu coração de uma vez. A notícia da morte de John, combinada com a revelação do coração dele batendo no peito do empresário, era esmagadora. A dor que ela havia tentado suprimir por semanas agora se manifestava de maneira avassaladora. O milionário, comovido pela situação, levou os dois para sua casa. Lá eles puderam tomar um banho quente, comer fartamente e finalmente repousar a cabeça para dormir uma noite tranquila.
Para uma mãe que passou tanto tempo nas ruas com um bebê pequeno, essa era uma bênção indescritível. Ashley não sabia como agradecer a gentileza daquele estranho, que de repente se tornou um anjo em suas vidas. É o mínimo que eu posso fazer pela família do homem que salvou minha vida, disse Liam, observando-os descansar. Ele sentiu uma paz interior ao vê-los seguros e confortáveis. Pela primeira vez desde o transplante, Liam conseguiu dormir bem, uma noite tranquila. Era como se o coração de John agora estivesse em paz, sabendo que sua família estava protegida. O milionário prometeu que cuidaria da família de seu doador para sempre. Ashley e o pequeno Will passaram a morar com ele, e com o tempo, a casa encheu-se de vida. Liam sentia uma felicidade renovada ao ver o menininho correndo pela casa, brincando com os brinquedos. Sua risada e a presença doce de Ashley trouxeram uma nova luz à sua vida. Quase um ano depois, após superar o luto, a mulher começou a se apaixonar por Liam e ele por ela. O empresário não sabia exatamente se era a influência do coração de John, que já a amava, mas percebeu que Ashley era a mulher que ele queria ao seu lado. A conexão entre os dois se aprofundou com o tempo, e o amor floresceu de maneira natural e intensa. Liam prometeu que tomaria para si aquela família e que cuidaria deles com a mesma determinação que John sempre teve. Ele o honraria, garantindo que seu filhinho conhecesse o amor e a segurança que o falecido pai desejaria para ele. Faria de tudo para que o pequeno Will conhecesse John através das histórias e memórias compartilhadas, e que sua esposa fosse bem cuidada. E agora John poderia atravessar a luz e ficar finalmente em paz. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo aqui na sua tela também vai te surpreender e te emocionar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo para você e eu espero você no próximo vídeo.